Boa tarde a todos, meu nome é Juliana e eu vou apresentar na disciplina de Fundamentos de Bioquímica e Fisiologia Animal o artigo com o tema Efeitos da suplementação alimentar como estudo de extrato de ervas, avaliando o desempenho de crescimento, peso dos órgãos e a morfologia intestinal em leitões desmamados. Esse trabalho ele foi realizado na China por esses autores, publicado nessa revista, nesse ano de 2020. Eu vou seguir um roteiro, abordando os tópicos desse trabalho, como a introdução, o objetivo, material e métodos, resultados e discussão e a conclusão. Então, a gente sabe que a produção de suínos ela ocorre em grande escala, sendo que somente a China é responsável por 43,87% de toda a produção mundial, ocupando assim o primeiro lugar. O Brasil ele é responsável por 3,88% da produção mundial e fica posicionado em quarto lugar. Em relação ao consumo, só no ano de 2018 houve um aumento de 40,1%, isso considerando o consumo mundial, em relação ao ano anterior, de 2017. Quanto à exportação, aqui no Brasil, no último ano teve um aumento de 16%, em relação ao ano anterior, de 2018. Isso porque a carne suína ela é a carne mais consumida do mundo. Então, com todo esse aumento na produção desse produto, se faz necessário buscas por novas formas de produção que visam aumentar toda essa cadeia produtiva com bastante qualidade. Dentre as buscas por melhor produção, se concentra principalmente na alimentação desses animais, visto que é uma fase de extrema importância dentro da cadeia de produção. O que está sendo bastante estudado agora para ser incluso na dieta desses animais é a utilização de ervas, visto que essas ervas apresentam um potencial promissor na produção animal por apresentar características benéficas, como as atividades antibacterianas, anti-inflamatórias, antivirais, imunomoduladores e também antioxidantes. Além de, com isso, melhorando o desempenho de crescimento desses animais, além de reduzir a proliferação de bactérias coliformes que ocorrem no intestino de leitões desmamados. Então, com isso, o objetivo desse trabalho foi avaliar a adição dietética de mistura de extrato de ervas, utilizando as ervas madressilva dourada e prata, o huang, folha de duzhong, e dangshen, visando melhorar a absorção intestinal nesses leitões. Foram utilizados 27 leitões provenientes do cruzamento de leitões da raça Duroc, Landrace e Hampshire. Esses animais foram desmamados por volta de 5,99 kg aos 21 dias e foram distribuídos em 3 tratamentos, tendo 9 leitões por grupos, o que totalizou os 27. A dieta desses animais ela foi dividida em 3 grupos, sendo o grupo A o controle, que era fornecido a dieta basal. O grupo B era o grupo que continha antibiótico, então nessa dieta, essa dieta era composta pela dieta basal, mais a utilização do acréscimo de 375 mg de clortetraciclina, 20%, 500 mg de iramicina, 4%, e 1.500 mg de oxitetraciclina de cálcio, 50%. E o grupo C tinha a utilização dessas ervas, então era o grupo que era constituído pela dieta basal, mais a inclusão de 1.000 mg de mistura de extrato. A dieta basal desses animais ela foi baseada nos nutrientes do NRC 2012, e a dieta que continha o extrato de ervas foi uma mistura de madressilva dourada e prata, huang, folhas de duzhong e dangshen. E a água a esses animais foi fornecida à vontade durante o período experimental.
Aos 14 dias, que foi o fim do experimento, foi determinado o peso corporal após o jejum desses animais, foi coletada amostra de sangue e também o tecido de todos os leitões, foram retirados os comprimentos do intestino delgado e do intestino grosso, o peso foi retirado após a remoção do conteúdo mesentéreo, foi medido o peso do coração, fígado, rins, estômago e baço, foi mensurado o pH do conteúdo gastrointestinal, como o estômago, íleo, século e cólon. A amostra de intestino foi fixada em 4% de reagente para formaldeído para avaliação da morfologia. Essa tabela 1 ela mostra a composição da dieta que foi fornecida a esses animais nesse experimento, mostrando a composição da dieta controle, da dieta com os antibióticos e da dieta com a utilização dos extratos da mistura de ervas. O tecido intestinal desses animais foi desidratado, concentrado em etanol e cera de parafina, para assim avaliar a altura da velocidade e a profundidade de cripta, porque é através desses parâmetros que é possível saber como que está sendo a digestão e a absorção desses alimentos, que foram testados por esses animais. Para assim, então, avaliar a eficiência na digestão e absorção. O jejuno e o ílio eles foram moídos por nitrogênio líquido, extraídos em solução salina tamponada com fosfato gelado e centrifugados por 10 minutos a 4 graus. A concentração de proteína do jejuno e ílio foram analisadas por um kit de ensaio de proteína com ácido bicinconílico. Foi realizado também nesse experimento a análise de expressão gênica, como a extração do RNA, a síntese de cDNA, que é o DNA sintetizado a partir do RNA mensageiro, e essas análises foi feita por procedimento de qPCR, que é o PCR em tempo real, com amplificação e detecção que ocorre simultaneamente. Isso para avaliar a expressão relativa do RNA mensageiro e saber os genes expressos, quais são os genes que são expressos no transporte de nutrientes nesses animais. Os dados foram apresentados como médias e analisados pelo teste da ANOVA. As diferenças entre as médias de tratamento foram exploradas utilizando o teste de Duncan e as tabelas foram produzidas pelo software Word 2016, utilizando o nível de 5% de significância. Aqui nos resultados de discussão, na figura 1, ela mostra os efeitos da suplementação alimentar, utilizando esse extrato de ervas, na expressão dos genes transportadores de nutrientes em leitões ou desmanes. Então, a gente consegue ver que aqui, na figura B, teve um efeito benéfico da inclusão desses extratos de ervas na dieta em relação à expressão do gene SLC6A9, que esse gene é um aminoácido neutro localizado na membrana apical intestinal. Então aqui a gente consegue ver que quando teve a utilização desse extrato de ervas, foi maior a expressão desse gene. Isso ocorreu apenas no ílio, no jejum não teve esse mesmo comportamento. Ainda na figura 1, teve também um efeito benéfico, também somente no ílio, do gene SLC15A1, que é um gene que apresenta abundante peptídeos para suprir a menor demanda por aminoácidos, então também foi maior, isso no ílio, foi maior para quando teve a inclusão do extrato de ervas na dieta, assim como também quando teve a inclusão do antibiótico, já que entre os dois não houve diferença, mas foram superiores à dieta basal. No SLC5A1 também teve um comportamento benéfico do extrato de ervas, também no ílio. Esse C5A1 é um gene que transporta ativamente a glicose para as células. A tabela 2, ela mostra os efeitos dessa dieta com extratos de ervas no desempenho de crescimento de leitões. Isso avaliando de 0 a 7 dias, de 8 a 14 dias e durante todo o período, que foi de 0 a 14. Então, aqui, avaliando o desempenho do crescimento, não houve diferença quando comparado à dieta basal, os antibióticos e os extratos de ervas. Porém, a gente consegue perceber que quando utilizado o extrato de ervas, na verdade, o peso desses animais, mesmo não apresentando diferença quando comparados às outras dietas,
o peso ele foi um pouco menor, então já não teve um efeito tão bom, né, da utilização desses extratos, avaliando esse parâmetro. A tabela 3, ela mostra os efeitos, né, da suplementação com esse extrato, agora aqui avaliando o peso dos órgãos desses animais, como fígado, baço, rins, coração e o peso do estômago, com as 3 dietas. Então também não houve diferença significativa avaliando os pesos dos órgãos entre a dieta basal, os antibióticos e o extrato de ervas. Porém, a gente consegue perceber que no uso de antibióticos, o peso dos órgãos ele foi, né, superior na maioria em relação à dieta basal e à utilização dos extratos. A tabela 4 mostra os efeitos dessa dieta, aqui avaliando o crescimento intestinal, então o peso e o comprimento do intestino, comparando também as 3 dietas. Então aqui a gente consegue ver que teve diferença no peso do intestino, porém foi maior quando teve somente a dieta basal. Já para o extrato de ervas, esse peso ele foi menor. Então, esses efeitos não benéficos da suplementação com o extrato de ervas, os autores citam no trabalho que pode estar relacionado com, por conta de ser uma mistura, então tinha vários materiais compondo essa dieta, vários tipos de ervas, e esses materiais provavelmente apresentam, né, características diferentes e pode ter influenciado. Assim como também o tempo, né, que foi utilizado. Como foram somente 15 dias que esses animais foram avaliados com essas dietas, pode ser que durante esse período não foi possível verificar um efeito benéfico ou não da utilização dessas dietas. Aqui na tabela 5 mostra o efeito dessa dieta, agora avaliando a morfologia do intestino desses leitões. Estão avaliando a altura da vilosidade do duodeno, jejum e do ilho, a profundidade de cripta e a relação entre a altura da vilosidade e a profundidade de cripta. Então a gente consegue perceber que houve uma diferença significativa quando avaliado a profundidade de cripta no duodeno, porém também foi maior quando teve a utilização da dieta basal. Já para o uso do extrato de ervas e para o antibiótico, essa profundidade ela foi inferior à dieta basal. Já quando foi avaliado a relação entre a altura da velocidade e a profundidade de cripta, tanto no duodeno como no jejum, teve um efeito benéfico da utilização do extrato de ervas. Então, para esse parâmetro, teve resultados positivos, sendo superior à dieta basal. Não teve diferença entre o extrato de ervas e o uso de antibiótico, porém os dois foram superiores à dieta controle, que era a dieta basal. E a tabela 6, ela mostra o efeito dessa suplementação de ervas, aqui avaliando a atividade de enzimas digestivas de leitões desmamados. Então, avaliando a atividade da enzima fosfatase alcalina, no jejum, no ilho, da maltase, da lactase e da sucrase. Então, avaliando essas 3 dietas, teve diferença significativa na atividade da enzima maltase no ilho. Porém, também essa diferença significativa foi para a dieta controle, né, para a dieta basal, que foi superior, né, teve uma maior atividade dessas enzimas do que no uso de antibióticos e no uso do extrato de ervas. Então, com isso, conclui-se que a utilização de extratos de ervas na alimentação, ela não teve efeitos sobre o desempenho de crescimento e o peso dos órgãos desses leitões desmamados. Porém, foi benéfico tanto o extrato de ervas como também o grupo de antibióticos em relação à morfologia intestinal e também à expressão de genes de transporte de nutrientes em leitões desmamados, que foram os parâmetros que teve uma significância, né, uma significância maior para o uso dessas ervas, né, que foram na relação da altura da vilosidade, da profundidade de cripta e também na expressão de alguns genes que foram avaliados. Obrigada.